aí do Procurador-Geral da República contra o Braga Neto e o Bolsonaro. Eu vou falar em pleno fim de semana aí, véspera de Natal. Segue trabalhando o Gonê e segue trabalhando o Alexandre de Moraes. No ano passado, em agosto, o Tenente-Coronel Cid, depois de 3, 4 meses preso, ele percebeu, ele e a família dele, que o advogado deles, que era ali pago por aliados do Bolsonaro, estava jogando todos os crimes na conta do Cid e estava aliviando para o Bolsonaro. Perceberam que daquela maneira o Cid ia acabar passando décadas preso e o Bolsonaro, se dependesse do advogado do Cid, não. O Bolsonaro ia acabar preso sim, mas se dependesse do advogado do Cid, o Bolsonaro ficaria solto e o Cid preso. Trocaram de advogado. Dr. Bittencourt chegou e deu uma entrevista direto na Globo News, foi a primeira entrevista que ele deu uma entrevista na Globo News, parece que ele é amigo da Andréa Sadi, e ele falou que o Cid não ia fazer delação. Disse, não vislumbramos nenhuma delação aí no horizonte, não tá no horizonte. Não tá no horizonte quer dizer o seguinte, não é que não tá aqui, não tá nem lá no horizonte, lá na frente, não vemos delação. Menos de 3 semanas depois, tô falando aqui exatamente 19 dias depois dessa declaração, o Tenente-Coronel Cid prestou aí 16 horas de depoimento e nos dias seguintes prestou mais muitas horas de depoimento, foram mais de 30 horas que o Tenente-Coronel Cid falou, e foi anunciado que ele já tinha assinado os termos da delação premiada. Ou seja, em 19 dias ele falou que a delação não estava nem no horizonte, e em menos de 19 dias ele já tinha assinado a delação e começou a delatar tudo. Pois bem, agora temos uma situação parecida, tem algumas diferenças. O Braga Neto tinha um advogado, os aliados do Bolsonaro entendiam que o advogado do Braga Neto não é bom o suficiente e até culpavam o advogado pela prisão. Prisão não foi porque o Braga Neto cometeu um monte de crime e a Polícia Federal pegou as provas, não, é culpa do advogado. E aí decidiram que iam mandar o advogado do Braga Neto embora e os aliados do Bolsonaro iam pagar um advogado novo para o Braga Neto. Lembremos, eles pagavam, ao que tudo indica, o advogado anterior do Cid. E o Cid não delatava com aquele advogado. Demorou para a ficha cair para os familiares. Ok, Braga Neto começa com um advogado novo que diz que ele não vai delatar, que não tem chance nenhuma de delação porque o cliente dele é inocente. Tá. Aí o Braga Neto vai com seu novo advogado, que tem contatos no meio jurídico e tudo mais. Primeira coisa que ele faz foi a primeira coisa que fez o advogado do Tenente-Coronel Cid lá atrás. Pediu um habeas corpus, pediu ali um alvará de soltura. Ó, solta o meu cliente, ele pode ficar em casa com tornozeleira eletrônica, com isso, com aquilo, com qualquer medida cautelar que você quiser. Mas só queremos que ele não fique preso, afinal ele é um cidadão idoso, ele é um pobre coitado, tadinho. Inclusive, o Braga Neto, ele tá numa sala, a prisão dele é uma sala parecida, que é bem melhor do que onde estava preso o Lula. O Lula ficou sequestrado pelo Sérgio Moro em Curitiba, 580 dias. O Braga Neto tá. A diferença é que o Braga Neto parece ser uma sala mais luxuosa ali do que estava o Lula. Pois bem, os militares disseram que tem até ar-condicionado na sala que está o Braga Neto, porque, olha, faz muito calor, e aí ele é um senhor idoso, a gente tem que prezar aí pelo bem-estar do prisioneiro. Olha, mas que nojo que eu tenho dos militares brasileiros. Que nojo que eu tenho deles. Era para jogar o Braga Neto numa masmorra. Era ali que devia ficar o Braga Neto pelo resto dos seus dias, se esse país tiver justiça. Mas enfim, essa hora vai chegar, que muito em breve, quando ele for condenado, não vai poder ficar em complexo militar, não. Vai ser papuda pro Braga Neto. É banho gelado mesmo. Vai comer lá os nuggets que os bolsominions, quando foram presos na papuda, estavam reclamando. Teve um dia que o almoço foi nuggets. Hoje em dia ele come lá a picanha que comem os milicos, que não servem pra nada no Brasil, só pra sugar dinheiro público e tentar dar golpe de Estado. Pra isso que servem as nossas Forças Armadas. Pois bem, o Braga Neto, por enquanto, mas tá preso, né? O cara que é milionário, acostumado a tudo do bom e do melhor, tá preso, tá ruim. E lembremos, ele tá preso num lugar em que ninguém gosta dele. Porque ele tá preso ali num lugar em que ele estava incentivando a insubordinação contra os generais. Ele estava incentivando que coronéis, capitães, sargentos, etc., se recebessem ordem contra o golpe de Estado, que eles ali se revoltassem contra seus superiores. Isso é imperdoável para um militar. Você pode xingar a mãe do militar, você pode até dar um tapa no militar, mas você não faça duas coisas que o militar aí, ele dá chilique. A primeira que você não pode fazer é falar mal das Forças Armadas. Xinga a mãe do cara, mas não fale mal da instituição Forças Armadas, que os militares, tem chilique.
A segunda, que aí é imperdoável mesmo, e se eles pudessem, eles davam pena de morte para quem faz isso, é você incentivar insubordinação, você incentivar que uma quebra de hierarquia, que o inferior se revolte contra o seu superior. Para eles isso é imperdoável. Pois bem, tá lá o Braga Neto. Eis que o advogado manda soltar o Braga Neto e chega no Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes podia já negar, mas não. Ele segue o trâmite e ele pergunta ali a opinião do Procurador-Geral da República. E aí, senhor Gonê, é para soltar aí o Braga Neto? Ele já é idoso, ele pode ser que tenha doenças, pode ser que ele venha a ter problemas aí por estar preso, ele aceita ficar sem redes sociais, aceita ficar com tornozeleira, sem se comunicar com outros investigados, solta ou não? Eis que o Procurador-Geral da República, em pleno fim de semana de Natal, solta a seguinte: não é para soltar o Braga Neto. O oposto, a prisão dele é imprescindível para que a investigação continue agora, nesse momento. Ele cita exatamente o que ele falou quando pediu a prisão do Braga Neto. É imprescindível, tem que continuar preso. E ainda cita, não faz sentido soltar o Braga Neto e colocar medidas cautelares, sendo que ele já tinha medidas cautelares e ele descumpriu as medidas cautelares, porque ele, além de estar entrando em contato com outros investigados, e a Polícia Federal descobriu contato dele com o general Cid e com gente ali que era da família do Cid, ou seja, ele estava em contato, o general Cid é investigado. Ele estava em contato com um investigado e familiar, pai de outro investigado que delatou, que é o tenente-coronel Cid. Pior, a Polícia Federal encontrou documento em que ele tinha ali questões, até algumas respostas que ele conseguiu ali com gente ligada ao Cid, sobre a delação do Cid. Então você não está apenas entrando em contato para falar, e aí, meu camarada, tudo bem? Pô, que saudade sua, hein? Quando acabar a investigação a gente toma uma gelada. Não! Está entrando em contato para falar sobre a investigação. Pior, segundo o Procurador-Geral da... Não sou eu, Thiago, Procurador-Geral da República. O Braga Neto ainda estava interferindo nas investigações. Aí ele não usa a palavra, ele usa uma outra palavra, ele não usa a palavra intimidar, mas ele estava interferindo nos depoimentos. E eu citei aqui, a imprensa não deu muita ênfase nisso, eu fiquei assim, surpreso. Que o estopim para a prisão dele foi quando o general Cid estava depondo, foi perguntado sobre o Braga Neto e ficou hesitando, será que eu respondo ou não? Aí a polícia falou, pô, peraí, então o Braga Neto tá ali interferindo no depoimento do cara, isso é obstrução de justiça. Se tem alguém que pode colaborar com a investigação e deixa de colaborar porque ou o trem o está intimidando, ou pagando, ou qualquer outra coisa, não interessa como. Se é por intimidação, se é por pagamento, se é por amizade, não interessa. Ou o trem está interferindo no depoimento ali desse alguém, então isso o trem está obstruindo a justiça. Então, mantenha-se preso o Braga Neto. A chance do Braga Neto ser solto hoje é zero. Zero. O Alexandre ainda nem tomou a decisão, mas a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já se manifestaram contra. Pior, a investigação da Polícia Federal já conseguiu acesso a cerca de 27 pendrives que tinham ali na casa do assistente do Braga Neto, que é o Flávio Peregrino. Segundo aí, quem teve acesso a isso, tem novas provas lá. E isso vai, inclusive, alargar a investigação. Quer dizer, se a investigação já estava se alargando, agora vai mais ainda, porque eles vão conseguir novos nomes. Ou seja, o assessor do Braga Neto e o Braga Neto acabaram fazendo praticamente uma delação despremiada. Porque se a polícia... Uma coisa é o cara... E lembremos, o Peregrino já tinha dado depoimento, tá? Já faz meses. O Braga Neto também já tinha prestado depoimento. Se no primeiro depoimento o Braga Neto e o Peregrino falassem, o cara chega e fala, olha, eu tenho aqui 27 pendrives, neles tem muitas provas, analisa aí, tem isso, isso e isso no pendrive, tem aqui um documento, tem aqui isso, isso e isso, o cara não vai preso. E se for condenado lá na frente, pena bem pouquinha, capaz de nem ser preso. Se o cara ele chega no depoimento e fala, olha, realmente aconteceu isso, isso e isso, eu tenho muitas provas, posso fazer uma delação? Você tem o quê? Olha, eu tenho isso, 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 isso e isso, eu tenho as provas e posso entregar. Serve? A polícia faz com ele, ou o Ministério Público, um acordo de delação e pronto. Só que não. No depoimento eles negaram tudo. Aí não dá.
Aí fica difícil. Aí a polícia chega na casa dele e pega as provas. Então, ele não forneceu as provas porque quis. Então, uma delação despremiada. Ele acabou delatando sem querer delatar, porque a delação estava na casa dele. O melhor é o burrão deixar o 8 de janeiro... Olha, 8 de janeiro de 2023. Aí a operação de busca e apreensão é em dezembro de 2024. Estamos falando aqui de 23 meses que ele teve para apagar as provas. Não apagou. Inclusive, e aí, segundo uma matéria que saiu no dia, e depois não saíram mais informações sobre isso em específico, a Polícia Federal foi o que desesperou o assessor do Braga Neto. A Polícia Federal descobriu num armário na casa dele, entre algumas roupas, um laptop, notebook. Tava lá, entre algumas roupas, e um disco rígido, um HD, a memória ali, né? Você colocar arquivos lá, ou seja, muitas provas, como se fosse um pendrive, só que maior. Também ali no mesmo armário, escondido entre as roupas dele. O cara achou que se a Polícia Federal fosse na casa dele, era só esconder entre as roupas, a polícia não ia ver. É de uma burrice sem fim. Tá chegando no nível de burrice do Tenente Coronel Cid. É que o Tenente Coronel Cid tá em outro nível. O cara conseguiu a façanha de fazer uma delação premiada, delatou todos os coleguinhas e vai perder a delação lá na frente. E o pior, quando ele fez a delação premiada, a polícia ainda foi super, hiper, mega, ultra legal com ele e minha opinião, muito mais do que deveria, e ainda fez deu como premiação para a delação premiada do Cid, que ele não vai nem preso, nem o pai e nem a esposa dele, aliviou para todo mundo. Aí o cara, depois de fazer essa delação, ele consegue a façanha de perder a delação. Ele vai perder a delação. Eu peço aí a sua inscrição no canal e seguimos aqui na luta. Falou!